monitor estiver funcionando... Opa, estamos aqui, TV Votorantim, canal 10, sexta-feira, dia 19 de setembro hoje, né? Como passa o ano, passa o mês, passa o dia, daqui a pouquinho já é Natal, né? Estamos perto aí já, falta o quê? 4 meses, 3 meses aí para o final do ano. E você, tudo em ordem? A semana foi boa, a semana foi abençoada? Pelo menos o que a gente deseja a cada um que acompanha o nosso trabalho, que torce aqui pela gente. A gente quer retribuir da mesma forma tudo aquilo de bom que você deseja para nós aqui da TV Votorantim, para mim, para a Mônica e toda a nossa equipe da TV Votorantim e Gazeta de Votorantim. Bom, hoje nós temos aqui um convidado, que já é de praxe, né? Toda semana nós temos um convidado, para que ele junto possa debater os assuntos da semana comigo e com você. O telefone é 3247-1010, você liga, a Lorena está lá, você faz a sua observação, você faz as suas perguntas e o nosso convidado, ou eu mesmo, vamos ter o maior prazer em estar te respondendo, em estar podendo levar até você a informação que você deseja, que você necessita. A Luciana Lopes está finalizando lá a Gazeta de Votorantim, o jornal que já virou aí a grande sensação da cidade, né? Chega ao sábado, é aquela correria aí para não ficar sem o exemplar da Gazeta de Votorantim. E olha que a Gazeta de Votorantim começou com 5.000 exemplares, né? Hoje está com 8.000 e tem algumas semanas que chega aí a 10.000 exemplares, que é o caso de amanhã. Amanhã a Gazeta de Votorantim sai com 10.000 exemplares. E você deve perceber que isso acontece conforme o número de publicidades que temos no nosso jornal, né? Então, é só para você entender. Às vezes as pessoas nos questionam, né? Oh, mas por que faltou jornal? Por que não aumenta a tiragem? A gente aumenta a tiragem conforme o número de publicidade que nós temos. E como nós estamos agora terminando aí o período eleitoral e recebemos aí várias publicidades de candidatos aqui da nossa região, isso nos possibilitou aumentar a tiragem da Gazeta de Votorantim. Mas mesmo assim, não fique esperando aí 11 horas, meio-dia, 1h da tarde, para você garantir o seu exemplar, tá bom? Bom, não vou enrolar muito hoje, até porque o nosso convidado tem um compromisso, então a gente pretende ir por volta das 9h30 da noite aqui com o Debate dos Fatos. Mas você não vai ficar totalmente desamparado, você vai ter uma surpresa hoje, uma surpresa muito agradável, que eu tenho certeza que você vai admirar bastante. Nós fizemos um especial na reabertura do Clube Atlético. A Valquíria Teixeira, que é a nossa apresentadora, radialista da Rádio Nova Tropical, ela e o Jorge Silva estiveram lá na reinauguração do Clube Atlético. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Cláudio França, para o João do Terraço, para o pai do João do Terraço, que eu tive o prazer de conhecer lá no clube, né? A mãe, enfim, toda a família Terraço, toda a família França, pelo belíssimo, pelo presente que está nos dando, né? Que deu aqui para todos nós da cidade de Votorantim. Então, nossos parabéns, e a forma que a gente tem de retribuir toda essa dedicação da família França foi exatamente como eu já disse, né? A TV Votorantim, o Jorge Silva e a Valquíria estiveram lá na reabertura e fizeram um programa de quase 1 hora, conversando com as pessoas, mostrando os detalhes, mostrando tudo aquilo que aconteceu nessa reabertura. E não foi só a Valquíria e o Jorge que foram, não. Eu também estava lá, viu? Eu também tive esse prazer. Foi uma festa aí que vai ficar na memória de todos nós. Tinha a ocupação da casa, o limite da casa foi totalmente ocupado,
em torno de 990 pessoas é a capacidade, era exatamente o número de pessoas que estavam lá no Clube Atlético no último sábado. Foi lindo, foi bonito demais e tenho certeza que toda a semana, todos os finais de semana, nós teremos vários motivos para estar no Clube Atlético. Lá no clube já tinha um banner dando a programação do mês de setembro, do mês de outubro. Então vamos ficar ligadinho aí que tem muita coisa bacana, muita coisa para nós, votorantinense, para nós que somos família, né? Muita coisa para que a gente possa contemplar, para que a gente possa se divertir, né? A gente também precisa, merece momentos de diversão, momentos de lazer. E como se trata de um ambiente que todos nós já conhecemos e não é de hoje, e a família Terraço fez questão de manter basicamente tudo o que era o Clube Atlético, né? Claro, algumas coisas têm que se modernizar, algumas coisas têm que se atualizar, mas a essência é o clube, aquele clube que você dançou, que você brincou carnaval, que você namorou, que você paquerou, enfim, é o mesmo clube. Então, nós aqui da TV Votorantim estamos muito felizes, muito contentes. Quero agradecer mais uma vez aqui a recepção, o carinho, né, com que a família Terraço nos recebeu e a atenção que nos deu no último sábado. Então, terminando o debate dos fatos, você vai ter esse presente aqui, essa surpresa que nós estamos oferecendo a todos os votorantinenses, mas em especial a família Terraço. E no final de semana terá reprise, tanto no Canal 10 quanto no Canal 3, esse especial com o Clube Atlético, tá bom? Deixar de rodeio, deixar de falação e apresentar aqui para vocês o meu convidado de hoje à noite, né? Eu me dou aí ao direito, né, de poder chamar de amigo. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa que tem aí um diferencial que a gente pode dizer, tanto do ponto de vista da pessoa, do cidadão, mas principalmente do ponto de vista político, né? Quem conhece, quem sabe dele, sabe que eu não estou exagerando. É uma pessoa que já ocupou o poder algumas vezes, já ocupou cargo importante na Prefeitura Municipal de Votorantim como secretário, e quem o conhece sabe que em nenhum desses momentos, tanto na primeira vez como vereador, tanto agora ou mesmo como secretário, absolutamente a mesma pessoa, o mesmo jeito, a mesma motinha, o mesmo carrinho, né? A mesma esposa. Então, tudo isso faz dele uma pessoa, no meu entender e no entender de muita gente, uma pessoa especial, um político diferenciado, né? Então, eu não estou aqui simplesmente para fazer média, eu estou aqui falando de uma pessoa que eu tenho como amigo, uma pessoa que eu tenho dentro de uma consideração, não só de confiança política, mas uma pessoa que eu sei que é uma pessoa diferenciada dentro desse assunto que anda tão desgastado, anda tão difícil, né, da gente falar, que é política. Eu estou falando do João Queiroz, ou para aqueles que têm aí essa aproximação com ele, como eu tenho, o Joãozinho, né? Já foi chamado Joãozinho do PT mas hoje está mais para Joãozinho. As pessoas estão chamando ele mais de Joãozinho. Joãozinho, obrigado mais uma vez por você estar aqui. As minhas palavras são as mais sinceras, não tem demagogia nenhuma. Tenho uma admiração muito grande por você. Sei da sua linha de pensamento, da sua linha de raciocínio. Não desmerecendo, nós temos outras pessoas muito, muito boas aqui na nossa cidade, graças a Deus, né? Mas você é uma das pessoas que nos orgulha de saber que está na política e não está na política por interesses simplesmente pessoais ou interesses próprios, né? Você ainda é daquele tempo lá atrás,
onde a gente tinha a utopia, a gente tinha o sonho, a gente tinha a esperança de ver as coisas melhores e não as coisas melhores para nós, né? Para mim, para você, ou só para os nossos filhos, né? A gente sempre sonhou em ver uma sociedade mais justa, em ver aí uma sociedade onde pudesse ser mais fraterna, mais humana. Então a gente já conversou muitas vezes e por isso que eu tenho esse pensamento a seu respeito. Uma boa noite! Boa noite, Wellington. Boa noite ao povo que está nos assistindo. Foi bom você estar falando sobre essas coisas, sobre mim, Wellington. Até enquanto você falava, eu pensava aqui. A minha atuação na vida pública, na vida política, ela tem mais de 20 anos, 25 anos de atuação. Eu tenho 44 anos hoje, comecei muito cedo. Como cargo, como função política, vamos chamar assim, 4 anos de vereador da primeira, mais 2 agora, são 6, 2 anos de secretário, 8. Quer dizer, eu exerci uma função como na Câmara ou na Prefeitura durante 8 anos, mas a minha atuação política começou muito cedo. Nós temos essa natureza, vamos chamar assim, de estar envolvido com movimentos políticos, com movimento estudantil, começou cedo, já começou com movimento de bairro e assim por diante. Agradeço ao convite e eu sempre vejo a TV, a Câmara e tudo mais como uma forma de aprendizado pedagógico, como uma maneira de mudar para melhor. É isso. Agradeço as palavras que você nos falou e estamos aqui para esse debate da sexta-feira. Muito bem. João, começar, você já esteve aqui outras vezes, você já esteve com o Cortez, talvez algumas coisas se tornem até um pouco repetitivas, mas, opa, olha aí, você é querido mesmo, hein? Algumas coisas se tornam repetitivas, mas eu acho que é sempre bom a gente dar uma atualizada, né? Câmara Municipal de Votorantim, na qual você ocupa o cargo, a função de vereador. Eu uso a palavra poder para tentar deixar claro para as pessoas que o poder, primeiro, aquela velha e boa frase, né? Que o poder emana do povo. E o poder, ele só tem sentido, né? Quando ele é utilizado, usado em favor das pessoas, em favor desse povo. Então, a palavra poder, eu não entendo ela como uma coisa pejorativa, porque eu já vi políticos, já vi pessoas que ocupavam funções, ocupavam cargos, né? Quando você fala você tem o poder ou você está no poder, a pessoa, opa, né, acha aquilo uma coisa negativa, né? Mas não, o poder ele é maravilhoso, desde que ele é utilizado para o bem comum, né? O poder que um número de eleitores te deu para você estar na Câmara Municipal de Votorantim. É um poder que vem te dando condições de desenvolver um trabalho em prol dessa comunidade, enfim. Essa pergunta é importante, Elton, pelo seguinte: nós estamos vivendo numa sociedade democrática. O que significa isso? Na verdade, quando se vive numa ditadura, ou em outra sociedade que não seja a democracia, o poder, seja do reinado, ou seja de um poder absoluto, vamos chamar assim, sequer consulta a sociedade, sequer tem um meio de investigação, ou um meio de acompanhamento, ou uma forma de participação maior da sociedade. O formato que nós estamos vivendo hoje no Brasil é o formato onde a sociedade tem condições de eleger um representante na Câmara Municipal. Mas como você fez a pergunta sobre a questão da Câmara e o poder, sendo uma sociedade democrática, esse poder é dividido, é lógico. Então nós temos o poder judiciário, o poder do prefeito e o poder da Câmara, vamos dizer assim, o legislativo, executivo e judiciário. Ainda temos o poder através de associações organizadas. Então qual que é a função do vereador? Numa sociedade que está em desequilíbrio, vamos chamar assim, acaba-se as funções e cada função dessa passando do seu papel, exercendo uma função que não é de vereador, ou não é de prefeito, ou não é do judiciário, ou coisa desse tipo.
E a nossa sociedade está caminhando para uma sociedade. Eu acredito que a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para uma sociedade onde se reconheça cada poder desse. O poder da Câmara Municipal é limitado, você sabe disso e a sociedade também sabe, já percebeu. Nós temos o poder de legislar e de fiscalizar o executivo. Se você não acaba não fazendo essa função, você acaba fazendo uma função paternalista, que é atendendo o povo de uma maneira imediatista, que não transforma. É mais ou menos isso. Isso ainda acontece com todo o esclarecimento que existe hoje, com toda a forma aí de mostrar qual é o real trabalho de um vereador. Isso ainda, nos dias de hoje, existe. Eu sou de um tempo em que a coisa era muito mais escancarada, né? Era caminhão de terra, era caminhão de areia, enfim. Hoje a gente parece-me que isso não é uma coisa assim tão evidente, né? Mas ainda existe alguma forma de paternalismo, o que você... Existe, Elton. Existe. A sociedade sabe disso e a gente percebe isso no dia a dia. A maioria das pessoas que nos procuram da Câmara, essa cultura de achar que a Câmara Municipal esse tipo de função, acaba ajudando para que isso aconteça. O povo que procura o vereador para pedir esse tipo de favor, que na verdade, numa sociedade que é igual ao do Brasil, é direito dele, é isso que nos deixa um pouco frustrado com relação à democracia do Brasil. O povo brasileiro tem direito hoje, velho. A lei está tão avançada com relação à saúde, à educação, à moradia, ela tem direito garantido que ela não sabe qual é. E quem que julga esse direito? É o judiciário. E o judiciário hoje também não tem condições adequadas para fazer com que a lei seja cumprida. Por exemplo, cadeira de roda, até alimentação, a questão de remédios. É função da Secretaria de Saúde ou do Sistema SUS atender. Então, o cidadão hoje que não tem o que é de direito atendido, tem que procurar o judiciário. Mas o judiciário não se resolve. Mas a gente tem que procurar. É o caminho. Porque a gente criou uma sociedade nesse modelo. Então, temos aí leis que garantem o direito do cidadão e esse cidadão tem um local onde vai procurar para que julgue se essa lei se ele está sendo prejudicado ou não. Então, hoje, o judiciário já está abarrotado de processos por causa disso, exatamente por isso. Porque o caso típico, o caso muito claro, é o caso da menina de Votorantim aqui, que teve um caso raro de doença, e que o governo federal, veja para você ver que situação, o governo federal não estava cumprindo qual é seu papel, que é de financiar o tratamento dessa criança. O que aconteceu? Houve uma mobilização tamanha, que não é porque o governo fez porque é bonzinho, o governo fez porque foi obrigado a fazer. Então, se numa situação dessa, que não havia acontecido no país ainda, essa criança conseguiu, através de advogado, conseguir o seu direito, é o caminho. Eu acho que não dá para você criar lei, e o governo federal, estadual, municipal fazem isso, para ficar no papel. Tem que ser uma lei que se cumpra. A questão da alimentação, por exemplo, a responsabilidade é do SUS, que é o abastecimento alimentar, que é onde você tem que garantir o mínimo de alimentação para a população. A questão da moradia também é um direito garantido. As pessoas hoje, por exemplo, depois do Estatuto da Cidade, de 2001, que foi criada uma lei que tentou fazer uma reforma urbana nacional, que é uma lei que tenta fazer isso, ela garante a todo mundo que não tem essa moradia, tem o direito, pelo menos, a uma moradia digna. E o governo federal e o governo estadual e municipal têm que caminhar para isso. Então é isso, eu acredito ainda que a democracia no Brasil tem muito para avançar. O papel do legislativo que você perguntou, eu acho que tem que ter algumas modificações, que até aqui eu acho que talvez não seja o momento de falar, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, Elton, com a tecnologia de informação que a gente tem hoje, vou dar um exemplo muito claro. O processo eleitoral, nós temos 130 e poucos mil eleitores no país e você tem uma apuração em 6 horas. 6 horas. Então isso significa que a tecnologia que a gente tem hoje é uma tecnologia muito avançada. Se o governo federal, estadual, municipal tivesse condições de fazer com que a comunidade tenha acesso a essa tecnologia, você, com toda a loucura que eu vou falar agora, que talvez seja criticado, você não precisaria de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, de Senado. Você teria uma eleição direta toda semana, se você quisesse. Por quê? Porque a tecnologia favorece isso. A representatividade hoje
no nosso país, ela está um pouco em xeque com relação à tecnologia de informação. Hoje, por exemplo, uma lei que sai na Câmara, amanhã ela está nos meios de comunicação. Você pode modificar ela dando acesso à população poder votar direto. Uhum. Mas o vereador está falando uma coisa absurda. Nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Agora, o que eu percebo, o que eu sinto, João, é que esse avanço da tecnologia, como você mesmo disse, ela não é pensada, ela não é colocada a serviço e à disposição do cidadão. Você falou muito bem, vamos usar a eleição, né? Eleição de prefeito em Votorantim. Encerrou nas 5 da tarde, 6 horas já se sabia quem era o prefeito. Né? Exatamente. Você tem um carro roubado hoje, pode esquecer que você não acha mais esse carro. Não é? Sim. Você quer uma vaga para determinada questão de saúde, né? Você não tem um sistema que busca essa vaga aonde ela possa estar. Não tem. Se a criança lá da Paraíba precisar de uma vaga e essa vaga ela está disponível aqui no interior de São Paulo, essa comunicação não tem. Um bandido que é procurado em São Paulo, se ele for morar no Maranhão, ele está livre, porque as polícias não se falam, né? Então, assim, a tecnologia, ela não é pensada em nosso favor, em nosso benefício. E usando como exemplo a tecnologia que é empregada no Tribunal Superior Eleitoral, né, que é um exemplo para o mundo todo, né? Tem muitos países ainda que utilizam a velha e boa cédula de papel, né? Essa tecnologia poderia ser avançada para outras coisas mais. O Brasil tem uma tecnologia para o transporte aéreo, né? Que é em São José dos Campos, me fugiu o nome agora, Embraer, né? Tem uma tecnologia para fabricar avião que é uma coisa fora do comum, né? E nós ainda, no transporte coletivo, no transporte urbano, ainda um caos, né? Não se pensou nada que facilite a vida do trabalhador, a vida das pessoas, né? Como principalmente nos países mais desenvolvidos. Então, só pegando o gancho na sua fala, de que quando a tecnologia estiver totalmente ao dispor de cada um de nós, realmente muita coisa precisa ser mudada, porque muita coisa talvez não vá ter mais tanta necessidade, né? Então, sim, concordo com você plenamente em relação a essa questão. Bom, a gente percebe em você um vereador que não tem aquele perfil, né, do ataque, da crítica pela crítica, enfim, você quando se posiciona, você na sua maioria está sempre bem embasado, né? A gente já até brincou aqui que você parece aquele personagem, tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes, mas justamente porque você é muito minucioso dentro de qualquer tema que você vai debater. Você estuda muito, você se dedica àquilo, até talvez pelo perfil de pesquisador, de professor. Então, talvez está aí o diferencial, né? E quando a gente vê você se colocando em relação ao atual governo, você procura medir muito as palavras, procura medir muito a forma de fazer as suas observações e mesmo as suas críticas, que obviamente, mesmo você tendo o perfil que você tem as suas críticas. A vereadora Fabíola esteve aqui na semana passada e uma das conversas nossas foi muito pertinente, foi a dificuldade que ela tinha quando vereadora e sendo uma vereadora de oposição com um prefeito que não fazia parte do seu grupo político, né? E daí eu perguntei para ela
se hoje ela não tem mais esse problema, né? Não tem esse problema, primeiro que é do mesmo partido, segundo que é o pai dela, enfim, as coisas para ela estão muito mais fácil e muito mais resolvida. Eu perguntei para ela se aquilo incomodava ela, se aquilo chateava ela, se aquilo magoava ela, como que ela percebia os vereadores que são da oposição agora e que não têm a mesma abertura com o atual prefeito, da mesma forma que ela não tinha, né? Ela foi, obviamente, muito sutil na forma de responder, né? E deu a entender que se tem muito mais espaço hoje, só não tem aquele vereador que não quer ter, do que no governo passado. Queria que você fizesse uma análise, fizesse uma avaliação dentro disso. Você tem uma relação com o prefeito, se senta com o prefeito, você leva as suas reivindicações, como que é a sua relação e como que você vê esses 2 anos de governo Irinaldo? Não, eu tive dificuldade, Wellington, tanto no governo na época quando eu fui primeiro vereador, de 2000 a 2004, eu tive dificuldade pela posição que eu sempre tomei. A posição crítica com relação a tudo que seja de projeto ou tudo que está sendo feito pela cidade. Eu tive um problema com o prefeito no qual eu ajudei a ser eleito, que foi o Jair. Mas não problema com o Jair, problema com relação a algumas coisas que vinham acontecendo no governo, que eu acho que é natural, que eu acho que é normal, que eu acho que é uma coisa positiva. Tanto é que eu fiz uma crítica esses dias atrás até na tribuna, alertando o prefeito com relação a isso. Ficar um pouco atento com muito elogio. Porque, na verdade, na ânsia de querer ter acesso ao governo, e aí um povo carente, igual Votorantim, igual outras cidades, que exigem uma resposta imediata para as coisas, e é assim mesmo tem que ser, porque o povo está precisando, seja na saúde, na educação, em outros setores, seja em creche, coisa desse tipo, você não ter acesso para conversar com o secretário ou com qualquer outro setor que você possa dar essa resposta imediata, gera um pouco de constrangimento. Entendeu? Mas isso não é no meu entendimento, não é o pior que eu vejo com relação ao governo. O que eu vejo com relação ao governo é o fato de tudo que você falar, na verdade, não ter peso. Dá a impressão que tudo que você fala é porque você é contra o governo. E muitas das críticas que eu fiz foram as críticas que eu acreditava que ajudaria o governo. Entendeu? Posso enumerar várias delas para você aqui. Ninguém é dono da verdade. Por exemplo, tem um corpo jurídico na Prefeitura Municipal e um corpo jurídico na Câmara Municipal, que são sujeitos à falha. Sim. Como já disse anteriormente aqui, nós temos hoje no nosso país, segundo alguns técnicos aí, 50 a 60 leis por dia aprovadas. Quer dizer, nem que você se atualize todo dia, você vai conseguir acompanhar essas mudanças. E aí você tem diferentes órgãos do governo federal e estadual que já estão criando leis, que estão normatizando algumas leis. E isso faz com que haja conflito. A pergunta sua, se eu tenho dificuldade com o governo? Tenho. Tenho por esse fato. Ainda existe aquela questão de oposição e situação. É lógico, quando você é eleito fazendo parte do mesmo governo, você ajudou a pensar a proposta de plano de governo. Eu acredito. Sem dúvida. Se fosse de uma maneira democrática, que houvesse de fato um compromisso de quem foi o candidato e de quem foi eleito, existe uma proposta de governo. E essa proposta de governo foi baseada em coisas reais. Você fez um diagnóstico da cidade de Votorantim e junto no mesmo grupo você fez uma proposta. Essa proposta política, se eu fiz parte desse grupo, é lógico que eu vou ter mais acesso. Se eu fui eleito de um outro grupo para me acompanhar, eu vou acompanhar o quê? Eu vou acompanhar esse plano de governo. Então, na verdade, a proposta que você me falou, Elton, se eu tenho acesso ao governo, não tenho. Não tenho diretamente por isso. Porque às vezes você faz uma crítica e você não é entendido. Agora, palavras do prefeito, que foi semana retrasada. Eu já havia dito isso há uns 2 meses atrás. Que a dificuldade que o governo está encontrando de chegar na proposta de governo. O Irinaldo falou isso no rádio, a hora que ele foi dar a entrevista. Ele falou, não consegui ainda implementar meu plano de governo. Agora, o que me deixa assustado é o seguinte, as pessoas que contribuíram com essa proposta de governo são pessoas técnicas, são pessoas que conheciam a realidade de Votorantim. Em algum momento houve uma falha. Esse reconhecimento dessa falha que eu acho que seria necessário. Erramos aqui, dá para contribuir? Vamos por aqui.
Então é isso. O que eu sinto de maior dificuldade com relação a isso é exatamente isso. Tudo que você da oposição falar não cabe a esse governo. Quer dizer, porque você é da oposição. Entendeu? E quem acompanha a Câmara, os debates, a sessão da Câmara, percebe isso que você acabou de falar. Eu tomo cuidado de não falar de pessoa. Eu não falo da pessoa do Urinaldo, da pessoa do vereador, da pessoa do secretário. Ele está exercendo uma função. Então você tem que falar do secretário de administração, do secretário do jurídico, do secretário, entendeu? E a coisa caminha. Se um dia eu tiver que falar do Wellington Kermes, vou falar do Wellington Kermes, diretor da TVV. Entendeu? Eu não vou falar da sua vida pessoal, mesmo porque eu sou seu amigo, mas se tiver que fazer uma crítica ao Wellington Kermes, eu vou fazer. E espero que você... Como já fez em alguns momentos, horas, né? Sem dúvida. Ô, João, essa semana, já que a gente já entrou nessa questão administrativa aí, prefeitura municipal e tal, essa semana a cidade aí acordou com a notícia, com a surpresa de uma possível paralisação dos trabalhadores de saúde do Hospital Municipal, que até dia 23 é a Santa Casa de Votorantim, né? E pelo que a gente está percebendo, infelizmente a Luciana não está aqui, que é a especialista em duas coisas, em Câmara Municipal e Santa Casa de Votorantim. A gente está percebendo que está um impasse entre os três envolvidos, que é a Prefeitura Municipal de Votorantim, a Moreá, que é a nova gestora, e a antiga gestora, que é a Santa Casa de Votorantim. Inclusive, hoje à tarde, agora à tarde, no finalzinho da tarde, teve uma reunião no Fórum Trabalhista de Sorocaba, onde eu não sei qual é a função da pessoa principal, que é o procurador, tentando achar uma solução, até porque o prefeito Urinaldo, em duas ocasiões essa semana, ele garantiu que se a justiça determinar, a prefeitura vai resolver essas pendências trabalhistas que está ficando em função desse novo contrato, né? Porém, pelo que a gente está sabendo, agora à tarde, houve essa tentativa de um órgão da justiça, que é o promotor, e dois secretários municipais esteve nessa reunião e deixou claro que esse nível da justiça não interessa para a prefeitura, né? Então, está um impasse. Na próxima terça-feira, o Sindisaúde já anunciou uma greve onde os trabalhadores, que chega a quase 150, 148 para ser mais específico, estariam paralisando as suas atividades. Bom, você talvez não tenha conhecimento do contrato entre a Prefeitura e a Santa Casa, né? Não sei se você tem. Talvez você não tenha conhecimento de qual é as condições dessa nova gestora, que é a Moreá, né? Enfim, mas seria muito importante para nós, nesse momento, aliás, você vai ser a primeira autoridade aqui da nossa cidade a emitir uma opinião sobre essa situação. Lembrando que os trabalhadores da saúde já foram em caminhada, em passeata, até a porta do gabinete do prefeito. O prefeito atendeu uma comissão de trabalhadores e atendeu o presidente do Sindicato da Saúde. Você está acompanhando e dá aí o seu entendimento sobre isso. Eu estou acompanhando, Wellington. Nesses momentos, Wellington, é que você percebe o potencial, a capacidade, a visão de um administrador. São nesses momentos. Não é em outro momento, a não ser momentos iguais a esse. Eu vou dizer uma coisa para você que é muito séria. Sim. Independente de lei, independente de quem tem razão ou de quem não tem razão, nós temos no hospital, hoje em Votorantim, pessoas que estão internadas. Sim. Nós temos pessoas doentes e pessoas que precisam do hospital. Independente de qualquer coisa. Terça-feira, com certeza, nós vamos ter gestantes que vão estar esperando a vinda dos seus filhos. Então, sabendo isso,
que já eu acho que é o ponto mais importante de todo esse processo. É o ponto humano. É o ponto humano, é o ponto onde as pessoas estão internadas, onde as pessoas precisam de apoio. E aí, Wellington, eu abro um parêntese, a Santa Casa hoje é reconhecida regional, estadual, como um trabalho de excelência no que ela faz. Entendeu? Dito isso, é bom que a população saiba que existem algumas diferenças. O PA é a prefeitura que administra, diretamente da prefeitura. A Santa Casa, o hospital, é administrado pela Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade. Essa entidade faz uma cogestão, entendeu? Mas a responsabilidade direta, vamos chamar assim, ainda é do poder público. Porque o poder público, embora tenha feito um contrato com uma empresa ou feito uma parceria com uma entidade, ela tem que acompanhar esse trabalho. Então, eu volto a dizer, porque a população tem que saber disso, e todo mundo que está nos assistindo tem que entender o processo, que nós estamos lidando com pessoas que estão doentes. Então, volto a dizer, a visão administrativa, a capacidade de gestão mostra um pouco disso. Às vezes, nós vamos ter que fazer um esforço de tirar as diferenças um pouco de lado e tentar socorrer essa situação. Agora, se colocando um pouquinho no lugar do prefeito, se colocando Exato. um pouquinho no lugar da secretária de saúde... Eu vou chegar aí. Imagino eu, né? Imaginamos que já ocupamos cargos públicos de estar à frente de alguma secretaria. Querer nem sempre é poder. Sim. Será que existe essa possibilidade? Wellington, é bom lembrar que quando eu falei em capacidade de gestão, nós temos aí N pessoas envolvidas. O prefeito municipal, o presidente da Santa Casa e a liderança ali que está administrando a Santa Casa, que é a entidade Santa Casa, as lideranças e as pessoas que estão dirigindo o Instituto Muriá, Isso. As lideranças que são do sindicato, representando os trabalhadores, eu vou chegar nos trabalhadores. Então, na primeira fase, quando eu falei capacidade de gestão e tudo, é para todo esse povo. Para tentar enxergar um pouco que tem... Não está passando a responsabilidade Exato. Só para um, não. Só para um. Eu acho que todos eles, esse processo todo que nós estamos passando essa semana... Foi o que você contou agora à tarde, Sim. Pelo menos, e não se conseguiu, parece. Exato. Mas a segunda coisa que eu ia dizer, depois do pessoal que está ali precisando do hospital e vai precisar, são dos trabalhadores. São 148 trabalhadores, se eu não me engano, 143, uma coisa assim. Entendeu? E são trabalhadores que essa Santa Casa, que foi reconhecida, que é reconhecida pelo Estado, é que fizeram essa gestão ali diretamente. Que está envolvido com a Santa Casa que está administrando e o pessoal que faz o serviço. Agora, o que está acontecendo aí, assim, Wellington? Eu acho que em todo esse processo, desde quando o ser prefeito assumiu, que houve a vontade política, pelo que a gente percebe, pelo prefeito, pela gestão da Secretaria de Saúde hoje, de se trocar essa direção, entendeu? Está preparando tudo isso para que isso acontecesse da melhor forma possível. O que nós estamos dizendo então? O sistema de saúde está com problemas em todos os setores, entendeu? Em quase todas as cidades. Entendeu? E você fazer uma transição dessa, você tem que levar em consideração aquilo que eu acabei de falar. E aí o que acontece? Na semana passada, tentou-se um acordo, junto com no gabinete agora, essa semana, tentou-se um acordo com o prefeito, e o prefeito tinha feito o compromisso de que se houvesse um TAC, quer dizer, um termo de ajuste de conduta, segundo a informação, esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, ele iria pagar. E se arrumasse uma forma jurídica. Que foi o que se tentou hoje à tarde, então. Na tentativa de hoje à tarde, pelo que eu estou sabendo, ele recuou. Quer dizer, o representante do prefeito, que é o setor jurídico, que é o senhor Fábio, que esteve presente na reunião, segundo a informação que eu obtive agora à tarde, ele recuou. Ele falou, o prefeito só vai pagar se tiver uma ordem judicial. Então, o que acontece? O que eu estou dizendo, então? Você poderia, Wellington Kermes, mover uma ação, resolver a questão, depois mover uma ação de quem tivesse que pagar. Mover uma ação contra a Santa Casa ou contra o Instituto Muriá, quem quer que seja. Mas resolvesse isso. Resolvesse isso. O que se parece é que não estão atentando para esse outro fato. Semana passada corre-se o risco de haver aqui na Santa Casa uma série de confronto entre os trabalhadores que são atuais e o que o Instituto Muriá vai trazer, e todo mundo dá a impressão que todo mundo está lavando as mãos nesse processo. Então, se você for olhar, de certo modo, na minha opinião, o grande responsável, se acontecer alguma coisa semana que vem, é a Prefeitura Municipal. Aí se você falar assim, quem é o culpado? Quem é o culpado? Eu não vou saber quem é. Mas
O grande responsável, quer dizer, eu estou falando de responsabilidade. Entendi. Com relação a tudo que vem acontecer na Santa Casa semana que vem, é da Prefeitura Municipal. Aí, mas eu não tenho direito, eu não sou obrigado a pagar, ou não sou obrigado a fazer, ou não sou obrigado a atender. Nós estamos falando de pessoas que estão internadas. Nós estamos falando de trabalhadores que trabalhou durante 10, 15, 20 anos. 14 anos de trabalho. Que são trabalhadores que foram reconhecidos, que é uma Santa Casa que é reconhecida regional. É isso. E esse reconhecimento, João, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade de dizer que esse reconhecimento, a gente já ouviu e já sentiu esse reconhecimento do próprio governo municipal, do próprio prefeito. Sim. A secretária de saúde, sempre que pode, ela procura deixar muito claro que não há nenhum tipo de restrição a esse grupo que vinha administrando a Santa Casa, né? E também lembrar que assim só houve um chamamento público para se mudar a gestão da Santa Casa. Por quê? Porque a atual gestão, num determinado momento, percebeu, sentiu que o repasse da prefeitura estava sendo insuficiente. Quando foi conversar com o prefeito, com a Secretaria de Saúde, a única forma de se aumentar o repasse seria abrindo um novo edital para uma nova concorrência, vamos dizer assim, né? A Moriá legitimamente ganhou, né? A Santa Casa de Votorantim ficou em segundo lugar. Então, esse processo todo, ele já vem acontecendo a questão aí de quase um ano, né? A questão de quase um ano. Houve a Santa Casa entrou com uma representação e isso foi prorrogado por mais 6 meses, que está vencendo agora no dia 23, na terça-feira, quando a Moriá assume Wellington, a função é importante lembrar o seguinte, administradora. É importante lembrar o seguinte, se houve manobra por parte da prefeitura para favorecer um ou outro, juridicamente isso não tem como a gente fazer mais nada. Até a Santa Casa, que é a administradora atual, já reconheceu isso. Sim. Qual é o ponto que está acontecendo agora, que é de conflito? O que está acontecendo do conflito agora é o reconhecimento por parte dos trabalhadores do seu direito trabalhista, que a Santa Casa, segundo informação, não tem como pagar. O que está acontecendo? Me parece que fica em torno de 1.200.000 o pagamento desses direitos trabalhistas dos funcionários, dos 140 e tantos funcionários. Houve, por parte do governo, me parece, uma tentativa de que a Moriá contratasse esses funcionários, mas teriam que pagar esses direitos dos funcionários. Aí, segundo a informação, a Santa Casa tem coisa de 800.000 em caixa. Então, falta coisa de 400.000. Não é o fim do mundo. Por uma administração municipal, não é o fim do mundo. O que eu estou tentando dizer, eu acho que o Instituto Moriá e a Prefeitura Municipal tinha como arrumar uma forma jurídica de resolver isso. Agora, em outras palavras, falta boa vontade. Eu acho que falta boa vontade e capacidade. Aí mostra e até deixa a gente um pouco atento do seguinte questão. Ela ganhou o processo licitatório. E se ela ganhou esse processo de contratação e tudo mais, se ela ganhou, ela tem experiência no que ela está fazendo. Se ela tem experiência no que ela está fazendo, ela sabe o que ela está encontrando. Se ela sabe o que está encontrando, usa o bom senso. Usa o bom senso, tenta conversar com o prefeito e resolver isso da melhor maneira possível. Se não for pelos trabalhadores, que seja pelo pessoal que está internado na Santa Casa, das mães que vão ter filho agora. Entendeu? Às vezes, você corre um risco de talvez ter que até negociar com a lei para você tentar resolver uma questão humana. Nós estamos correndo o risco de semana que vem de talvez a Santa Casa ficar sem alguns equipamentos que são necessários para o pessoal que tá ali. Então é isso. Você falou, eu vou dar o meu recado. Nesses momentos é que se mostra a capacidade de gestão, a capacidade de organização, a capacidade de transpassar os problemas que a sociedade nos impõe. Seja todos que estão envolvidos nesse processo.
Muito bem. Ô, Joãozinho, eu falei aí que você é uma pessoa que mede as suas palavras, que você tem aí uma linha de raciocínio, de pensamento, mas eu vi você agora meio firme aí na sua colocação e retomei duas situações que causaram aí uma certa discussão, vamos dizer assim, e com duas mulheres. Recentemente, na Câmara Municipal com a vereadora Fabiola, eu não vou, talvez você vai me recordar aí o que houve, e nós estamos falando de saúde, aliás, foi aqui na TV Votorantim o início disso, vamos dizer assim, uma chateação que a secretária de saúde ficou em relação de uma fala sua, de uma posição sua, né? Então, nem sempre dá para ser uma pessoa que tenta, pelo menos, não ser tão firme naquilo que pensa, naquilo que acha, e na hora de colocar, né? Então, eu fiz aquela introdução. Você se recorda o que foi lá com a vereadora Fabíola, que deu ali um clima meio estranho, e com a secretária também. Não quero retomar a situação, mas só para ver o que você pensa desses dois momentos. Como é que foi para você? Então, que você, assim, conflito não é uma coisa natural sua, né? E se indispor com pessoas também não é uma coisa muito comum com você. E nesses dois momentos houve essa situação, né? Na verdade é assim, eu tento preservar o máximo possível, aí não estou falando que eu sou bonzinho, eu tento preservar o máximo possível porque eu acredito que quando eu e você estamos aqui conversando, a partir do momento que a gente começa uma discussão que foge do equilíbrio emocional, nós não temos uma capacidade de aprendizado, não temos capacidade mais de resolver questão nenhuma. Nem de discutir. Exatamente, então é isso. Eu tento me preservar que eu fui eleito vereador. E eu sou um representante da sociedade. Se um representante da sociedade não tem capacidade emocional para fazer um debate que venha mudar, seja para melhor o que você está fazendo debate, e cair no campo pessoal, você perdeu tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que eu acredito. Foi o caso da vereadora? Foi mais ou menos por aí. Com relação aqui, que eu fiz uma crítica com relação à saúde, nós somos assim, Wellington. Nós temos uma dificuldade tremenda de receber crítica. Entendeu? Eu sou assim. Humano, eu tento me preservar com relação a isso também. Eu tento me fugir e negar que você está fazendo uma crítica para mim para me derrubar. Eu ainda quero acreditar que toda crítica que venha para ser construtiva. E aí eu tento visualizar que você também tem N formas de fazer essa crítica. Quando eu fiz aqui na TV uma crítica com relação à saúde, é evidente que todo mundo está vendo. O que me deixa um pouco, vamos dizer assim, bravo, que é essa palavra, é quando a pessoa não reconhece o que está vendo. O que está acontecendo hoje, por exemplo, acabei de falar com o hospital, está na cara, todo mundo está... Alguém lembrou que tem pessoas doentes lá em todo esse processo? Alguém lembrou que são 148 funcionários? Então, isso que eu estou falando, não estou falando da vida pessoal de ninguém, é evidente. Quando eu falei, por exemplo, na tribuna lá, que saiu aquela discussão com a Fabiola, foi assim, tem um requerimento. Todo mundo foge do requerimento. Eu me achei no direito de também fugir um pouco do assunto. Porque aí começa a buscar coisas que não tem sentido. E aí, ela me interrompeu. E aí eu fui obrigado a usar do regimento interno, que me dá o direito de falar nos meus 5 minutos. Seja dentro do requerimento, dentro do que está feito para o debate. Entendeu? E aí surgiu aquele que saiu no jornal e tal, dedo acirrado. Mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu perdi ali o equilíbrio. Mas isso mostra, Wellington, e eu gosto um pouco dessas coisas. Não é que eu gosto. Essas coisas vão me lembrar que eu sou igual. Até assim, a Isilda, né, que é a secretária de saúde, é uma pessoa, do ponto de vista da pessoa, é uma pessoa que a gente quer muito bem, que a gente gosta dela. Você mesmo, já por vários momentos, já reconheceu aí diversas qualidades profissionais na secretária, e foi uma situação que a gente percebeu
que chateou muito ela, né? Chateou muito ela. E não é o seu perfil chatear ninguém. Não. Né? Não é o seu perfil chatear O ninguém. meu perfil era provocar que as pessoas pensem um pouco mais. Que as pessoas tenham uma evolução com relação a esse convívio humano, a essa questão social, a essa questão do que está acontecendo na sociedade hoje. Principalmente as pessoas que são dirigentes. Entendeu? Agora, nós somos sujeitos a falha. Velho. Todos nós. Você que dirige a televisão, eu que sou vereador. E tem uma hora que tem que ter coragem para você assumir um cargo. Uma das coisas que eu admiro, por exemplo, com relação ao pessoal que está assumindo hoje de secretário, é a coragem. Você assumir uma secretaria de saúde, você tem que ter coragem. O sistema SUS, Wellington, é um sistema que é reconhecido do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico, o melhor sistema do mundo. Por quê? Porque é um sistema que, teoricamente, dá acesso a todo mundo. Agora, de um outro lado, Wellington, por que eu acho que tem que ter coragem? Se você, não desmerecendo ninguém, quem conhece o sistema de saúde hoje, o sistema SUS, como funciona esse sistema? Esse sistema SUS, ele tem os seus pormenores de atender todo mundo em todos os aspectos. Aí é uma outra questão que entra aí, que aí eu preciso falar, que eu acho que é importante, é essa desigualdade social que você falou. Quando a gente fala em desigualdade social, Elton, todo mundo lembra no prato de comida. Todo mundo lembra no aspecto da roupa, na hora que está com frio. Entendeu? Quando a gente fala de igualdade social, Elton, é exatamente isso. É o acesso à saúde, é o acesso à cultura, é o acesso ao esporte, é o acesso ao lazer. O cidadão tem direito. Quando o pessoal fala em igualdade social, e aí é importante dizer, Elton, que aí qualquer um pode investigar, vai lá no site do governo federal, vê quanto o governo investe nisso que eu acabei de falar para você. Você vai perceber que não é tão igual assim o nosso país. Eu vou dar um aspecto muito, muito simples. Ontem, por curiosidade, eu estava olhando na internet, por isso que eu acho que a tecnologia é um negócio fantástico, e eu estava vendo os 50 bilionários no nosso país. No Brasil? No Brasil. Os 50 bilionários. Bilionário. Não é nem mi. É bilionário. A pessoa sozinho tem 49 bilhões. Entendeu? E aí o último colocado entre os 50 tem coisa de 1 bilhão, 2 bilhões e alguma coisa. É muito dinheiro para um país desigual. O que um cidadão desse, como que ele conseguiu? Aí você começa a olhar, e ontem eu estava olhando sobre isso, velho, a grande maioria deles são donos de comércio. E dono de indústria. São pessoas que vivem, na verdade, de especulação. A lei nossa, não tem só que distribuir renda para o povo. Tem que tirar a renda desse pessoal. Sabe por quê? Porque esse pessoal não tem acesso à água, não tem acesso ao lazer, não tem acesso à cultura. Entendeu? Por isso que eu estou falando para você que, com relação à saúde, por que o sistema de saúde do SUS não funciona? Entendeu? Porque esse povo não precisa do SUS. Entendeu? E aí você fala assim, nossa, esse vereador está falando uma coisa com coisa, parece que choca uma coisa com a outra. Porque o fundamental com relação à administração pública é essa, vou falar um palavrão, que é essa desgraça. Que é o poder público tentar fazer o remendo de uma coisa que é muito maior, que é a desigualdade social em todos os seus aspectos. Não é simplesmente o Bolsa Família que eu estou falando, não. Que, na verdade, não significa 2, 3% do orçamento nacional. Eu estou falando distribuir renda de fato. Entendeu? Aí o cidadão que fica nas altas, nem no país mora esse cidadão. Nem no país mora. Nem no país mora. Esse cidadão tem empresa aqui, esse cidadão é brasileiro, esse cidadão ganha bilhões aqui no país. Mas foge da violência que ele mesmo, de certa forma, é responsável. É responsável. Ele foge dela morando lá Eu em não sei Miami. se eu fugi um pouco do assunto, mas volto a falar. O dirigente hoje que vai assumir um cargo público tem que ter coragem. Você também, né? Teve que ter coragem para ser vereador. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Bom, eu vou mandar uns abraços aqui, que está aumentando bastante. O Mauro Dias, da Vila Nova, mandando um abraço para o Joãozinho. A Francisca Helena, da Vila Nova, também mandando um abraço para o Joãozinho e para mim. Neri Laureano, do Rio Acima, mandando um abração para mim. E, na verdade mesmo, eu só... Não consegui entender a mensagem, viu, Neri? Daqui a pouco eu tento de novo. O Clássius Vieira do Icatu, olha só,
nosso novo apresentador aqui, está perguntando o que acha do voto de protesto em candidatos engraçados. Abraço. Clássio, presidente do PSB, fazendo a pergunta para você, o que você acha de votar, usar seu voto protestando em votar nesses comediantes que são candidatos? Responde. Olha, rapidinho, a democracia faz com que a gente enfrente esse tipo de coisa. Infelizmente, esse pessoal tem acesso a sair candidato e o cidadão é livre para votar em quem quiser. Então você vê todo esse processo, é triste. Você vê uma pessoa brincar com todo um processo sério que é o processo eleitoral e o processo de administração política no nosso país. Infelizmente. Eu fico triste de ver uma situação dessa. Tá aí. Tá dada a sua opinião. A Kátia Rosino, do Rio Acima, tá mandando um abraço para mim. Tá falando que o Joãozinho é um excelente vereador. O João Emílio, quando você ganhar hoje aqui ou ganhar alguma coisa, vem no horário, João. Viu? Até 5 horas. Você chega aqui 5h30, 6 horas, com esse jeitinho seu, manso, com essa falinha doce sua aí. Faz favor, hein, João? Chega no horário certo. Abraço pro João Emílio. Opa, acho que tem aqui do outro lado. Bom, já leio também porque eu não entendi direito. Irineu Piatti mandando um abraço, que é lá do Vossoroca, mandando um abraço pro Joãozinho. A Giovanni Carmona, da Barra Funda, mandando um abraço para mim, pro Joãozinho. Maria Lima, do Vossoroca, tá mandando um abraço pro Joãozinho, pro Érito e pra Lorena. O Araújo e a Sueli, olha só, abração para você também. Araújo, abração para Sueli. Embora passando por um momento turbulento, não podemos deixar de congratular com o João. Um abraço a mim, a Lorena e ao João. O Araújo é a pessoa, né? Aliás, que eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, que está aí há uma semana vivendo uma situação, um estado de nervo, um estado de espírito, porque é uma pessoa responsável, né? É uma pessoa que está muito preocupada com a situação dos trabalhadores da Santa Casa. Ele que é o maestro da orquestra da Santa Casa, na função de... me fugiu a palavra. Qual é a palavra da... me fugiu a palavra aqui. Mas é o diretor, é o presidente da Santa Casa. Araújo, abraço. Você não está sozinho, você sabe disso. Elizabeth Rodrigues, do Rio Acima, parabeniza pela força na política. Aí você tem uma turminha aí que... Claudinei Piatti, lá do São João, mandando um abraço. A Preta do São João. Ô, Preta, você sumiu daqui, hein, Preta? Nem no terço eu vejo você mais. Tá mandando um abraço para você, viu, João? A Vicentina Pereira, da Barra Funda. A Luísa Piatti, do Vossoroca. Daniele Batista, do Clarice, mandando um abração pro João aí. O Jura da Vila Nova, ele está perguntando o que você acha da importância de se votar num candidato da cidade. Esse aqui é o Jura. Você sabe os motivos que o Jura faz essa pergunta para todos que aqui comparecem. Eu acho que é importante. Eu acho que a população de Votorantim tem a oportunidade de eleger um candidato. Não vejo problema nisso. Eu acho que até a questão de ser candidato, acho que todos os cidadãos que são de bem têm que encarar esse desafio. Porque aí você dá espaço para aqueles palhaços que a gente acabou de falar agora de pouco. Se o cidadão de bem não ocupar. Por isso que eu falo, está aí, temos candidato na cidade e o povo de Votorantim deve avaliar se é importante eleger esse candidato ou não. Perfeito, tá aí. Eunice Pires, da Vila Irineu, mandando um abração. Olha aí, esse aqui é mais do que irmão, e mais do que parceiro, é um amigaço. O Beto Zen, mandando um abração para você, para mim também. E está dizendo que o programa é bom, que você é um vereador daqueles que valoriza aí enfim, aquelas palavras gostosas que a gente ouve
do amigo Beto Zen. Ananias Ribeiro, do Vossoroca, está mandando um abraço para o João. A Maria Martins, da Vila Garcia, é o melhor vereador da cidade. Quem? Olha, Maria Martins, da Vila Garcia, é o melhor vereador da cidade. Se fosse a Marlene que mandasse esse bilhete aqui, eu iria até entender, né? Porque é a esposa do João. Obrigado, tal, né? viu, mãe? Mas, Maria, tem Obrigado. muita gente que pensa como você, viu? Ainda bem, né? Tô brincando, eu conheço a Maria também, pessoa que acompanha, né? Pessoa que acompanha principalmente a sessão da Câmara pela TV Votorantim, que, aliás, é uma boa janela para se fazer uma avaliação do trabalho dos vereadores da nossa cidade. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Votorantim, que é a audiência das pessoas com deficiência. E do primeiro mandato, nós não tínhamos a TVV. Isso. E não tínhamos também a Gazeta. Nós tínhamos o Jornal de Votorantim. Isso. E toda vez que a gente fazia audiência, e eu gosto de fazer audiência porque dá a oportunidade do povo participar e você aprimorar algumas coisas, na vez passada nós fizemos acho que umas 8 audiências durante os 4 anos, nós não tivemos a participação de nenhuma TV e nenhum jornal. Você manda lá eu não vou falar o nome daqui das TVs de jornal, mas todas aqui da região a gente manda. Ó, vai ter audiência pública na Câmara Municipal sobre isso. Aí você fica lá sozinho, não tem... E a TVV, ela vai lá, chega primeiro, faz monta as coisas. Às vezes erra, às vezes falha. Deixa à disposição ali. Sinceramente, eu fico orgulhoso de ter, porque você começa, na verdade, a abrir espaço para que as pessoas participem. A TV eu tô lá na segunda-feira e a gente faz a sessão e, é uma coisa extraordinária, Como que pode é um contato. Por isso que eu falo que a tecnologia é importante. Se você dá acesso para o povo, é acesso à democracia, é acesso à transformação política, é acesso à mudança social que a gente vem dizendo. É isso aí. Por isso que a TV Votorantim valoriza tudo aquilo que tem referência com nós, votorantinense, né? Por que nós fomos lá fazer uma cobertura especial da reinauguração do clube? Porque é a nossa história, pertence a nós. Hoje, no Fórum Trabalhista de Sorocaba, estava lá na porta esperando terminar a reunião entre Prefeitura, Moreá e Santa Casa, a TV Votorantim e a Gazeta de Votorantim. Daí tinha um outro órgão de imprensa lá, perguntou para nosso repórter, o que vocês estão fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque é um assunto que interessa a nossa cidade, né? Está acontecendo aqui em Sorocaba, mas diz respeito às nossas coisas, às nossas vidas lá em Votorantim. Essa foi a resposta que o nosso repórter deu para eu não sei se foi um repórter ou um funcionário do Fórum de Sorocaba. A Ana Portuguesa, amigona nossa, abraço, Ana. Abração mesmo, mandando um abraço pro Joãozinho. A Ivacação do Monte Alegre, ela é muito amiga da Luciana Lopes. A Maria de Oliveira do Jataí, mandando um abração pro João. A Maria Rita do Dominguinhos, mandando um abraço para todos nós. O Eric Pedro do Icatu. O Eric tá sempre ligadinho aqui, né, Eric? Precisa ganhar algum prêmio aqui para você vir aqui eu te conhecer, viu? Porque você tá sempre ligando, sempre participando. Não vou conseguir ler, depois eu tento ler. Neuza Guimarães, do Dominguinhos, está falando que o programa é 10 e mandando um abraço para o João. A Neuza Ribeiro também, do Monte Alegre. Aliás, a Neuza e a... Cadê? Não, perdi já aqui. Bom, enfim. A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre, está aqui acompanhando nós. Está mandando um abraço para mim, para todos. Não tem como entregar a Gazeta no Maluxo. Oxa vida! A gente entregava lá no Maluxo, só que lá no Maluxo a gente tem a banca ali do lado do Maluxo que recebe a Gazeta. Viu, Neuza? Sabe a banca que tem ali, em frente ao posto? Lá fica uma quantidade boa da Gazeta. E o nosso, o Saldanha, aliás, um abraço para o Saldanha, está distribuindo a Gazeta na Feira Livre, né? Que é lá no final da avenida. Ok?
Então, a Marisa Vargas, do Dominguinhos, mandando abraço. O Pires, meu amigo, meu irmão, pessoa que eu tenho um maior carinho, um maior apreço, um maior respeito a ele e a toda a sua família. Mandando um abraço para mim, parabenizando o programa e mandando um abraço para você, viu, João? Maria Pedroso, da Vila Guilherme, da Bandeira do Divino. Ê, Maria Pedroso! Vai pro Revelando São Paulo esse ano ou não vai? Valdomiro. Será que é Valdomiro? É. Batazoli. Botozoli ou Batazoli. Do Dominguinhos mandando um abraço. Jeane Pedro, do Icatu. Ana Cristina, do Parque Bela Vista, mandando um abraço pro João e para mim. Juliane Pereira Domingues. Li todo mundo. E agora eu vou para o intervalinho bem rapidinho e eu volto para falar de eleições 2014 com o Joãozinho. Nós tínhamos combinado até 9h30, porém já são 15 para as 10. Vamos ver se a gente fala de eleições 2014 nos próximos 15 minutos, tá bom? Então não saia daí, a gente já volta. Vamos falar de Yara Bernardes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, eu sou Paulo Betti, estou aqui para apresentar a mais nova conquista de Votorantim, a Gazeta de Votorantim, um jornal compromissado com a informação e com o votorantinense. A Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Portal Gazeta de Votorantim, onde você fica informado de tudo o que acontece em Votorantim e na região. Notícias renovadas de hora em hora. Acesse gazetadevotorantim.com.br. Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Opa, estamos de volta. Você viu o Paulo Betti aí, que está fazendo papel de gay na novela das 9? É o garoto propaganda da Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Joãozinho, estamos com as eleições aí falta 2 semanas, né? 2 semanas. O quadro que vem se apresentando é um quadro, no mínimo, curioso do ponto de vista do cenário nacional. Nós tivemos aí a fatalidade com o ex-governador de Pernambuco, né? Que estava em 3º lugar, quase 4º lugar nas pesquisas,
e numa comoção geral, a Marina, que substituiu ele, passou Aécio e quase chegou na Dilma, né? Acho que foram 2 ou 3 semanas de ascensão e agora parece que deu uma queda e deu uma estacionada, né? E a Dilma deu uma pequena crescida de 2 dígitos nas pesquisas. O quadro do governo do Estado, nós temos aí o Alckmin liderando e com uma folga em relação ao segundo, em relação ao terceiro. E nós temos um quadro curioso aqui na nossa região, que são os candidatos a deputados estaduais e federais, né? E acredito que pela primeira vez, aí, depois de anos, nós tínhamos pelo menos 4 candidatos da nossa cidade. Falando um pouquinho do governo do Estado, né? O governo do Estado. De uma forma rápida, tal, sim, porque rápido. Você também você tem compromisso, eu não quero te segurar por muito tempo aqui. A nível de governo do Estado, o Partido dos Trabalhadores não decola, né? Já houve vários nomes aí de peso, né? Sim. Mercadante, agora o ministro. Isso, a Marta, o Genuíno, tiveram vários candidatos. São pessoas que têm história dentro do PT. O que leva o Estado de São Paulo a ter essa opção em relação ao Estado, né? Diferente da capital? Então, o Estado de São Paulo, Wellington, todo mundo fala sobre a questão de São Paulo, que seria a locomotiva econômica do país. E, na verdade, não é só a locomotiva econômica do país. Isso significa, quando você olha esse ponto de vista, que aqui também está enraizado, de certa maneira, todo aquele poder de uma velha guarda aí no Estado, que, na verdade, tem raiz aí em tudo quanto é município. Então, esse grupo que governa o Estado de São Paulo é um grupo que, na verdade, tem muito tempo governando o Estado de São Paulo. É muito difícil você romper essa barreira. Por mais que você conseguiu romper essa barreira em algumas cidades grandes, vamos dizer assim, na nossa região principalmente, se você olhar de certo modo, esse grupo vem governando há muito tempo. Então, esse grupo tem uma raiz muito forte no Estado. E por várias tentativas, aí, tentou se quebrar essa hegemonia. E essa hegemonia já está aí há mais de 20 anos, quer dizer, 24 anos, com o mesmo grupo governando. Entendeu? Na verdade, Wellington, eu penso que o Estado de São Paulo tem um pouco do receio de dar essa virada que o país nosso já deu, com relação a uma nova forma de governar, que seja do PT ou que seja de outra maneira de governar o Estado. Então, mas eu ainda tenho fé que vai para o segundo turno, que se não seja com o PT, mas que vá, talvez... Tem um segundo turno, pelo menos para ter um debate mais, vamos dizer assim, mais próximo aqui do Estado. Entendi. Mas é a característica do Estado de São Paulo. Entendi. Mas deixa eu fazer uma provocação, então, em vocês. Já que o PSDB tem essa enraizando, tal, o PT não está criando essa mesma raiz a nível federal, a nível de presidência, que somando Lula, somando Dilma, já estamos indo aí para 12 anos. Sim. Foram 12, agora, se tudo correr como o PT quer, são 16 anos. Não está se enraizando também, não? Sim, de certa maneira sim. Só que daí tem um diferencial. A nível nacional, você pode comparar, por exemplo, os 12 anos que o PT governou com exatamente 8 ou 12 anos de outra força política. Então você tem um parâmetro para você visualizar. No Estado de São Paulo, desde que houve a abertura política, vamos chamar assim, que é o voto direto, o mesmo grupo vem governando. Governou 80% do tempo. Então você não tem uma comparação, não dá para você comparar. O Estado de São Paulo hoje não experimentou, por exemplo, uma política diferente, a não ser essa que está no Estado hoje. Então, essa política do Estado hoje, que governa, por exemplo, a relação com a segurança pública, com a educação do Estado, não teve uma política diferenciada. Tem como comparar. Tem como o governo comparar. federal já teve o Fernando Henrique lá, exatamente. Teve o Lula, então dá para fazer essa comparação. O cidadão, por exemplo, que mora em outro estado, a não ser do Estado de São Paulo, ele consegue visualizar, por exemplo, uma política estadual, porque ele tem 2 pesos. Aqui em São Paulo, você viu uma política diferente, a não ser esse que está sendo governado agora? Não viu. De uma maneira de eleição direta, você não viu.
Se você for notar que nós estamos votando desde 88, eleição direta, quantos anos? São 30 anos. Entendeu? Há 24 anos estão governando. Muito bem. Ô João, a Yara Bernardi é a candidata que você tá empenhado, né? Em fazer com que ela seja eleita a deputada estadual. Tá sendo fácil fazer um trabalho de mudança de função que ela busca? A Yara, que foi deputada federal, aliás, vou abrir um parênteses aqui, uma das deputadas mais atuantes, não só em relação à região aqui nossa, mas é uma deputada, tá ela aí, nossa, maquiaram a mulher, hein? Essa não é Yara, meu Deus do céu. Mas é lógico que passa por todo um esquema aí de Photoshop e tal, né? E a Yara, continuando a falar dela, é uma candidata, foi uma deputada, né? É uma deputada ainda muito atuante. E são N's as ações da Yara, mas tem uma que é a UFSCar, aqui na estrada de Salto, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores conquistas políticas dos últimos 30 anos em relação à educação na nossa região, né? Então, essa mudança agora, a Yara sai de deputada federal e concorre uma vaga para deputada estadual. Você está conseguindo fazer um trabalho aqui em Votorantim, que é uma cidade que a Yara sempre foi, não digo bem votada, mas sempre teve votos significantes aqui na nossa cidade. Você está conseguindo deixar claro para os votorantinenses que a Yara é uma candidata a deputada estadual e está sabendo fazer a explicação para as pessoas dos quais os motivos que ela é deputada estadual, candidata a deputada estadual e não mais federal? Olha, eu sou do PT desde quando comecei a participar da política partidária, e eu sou fiel ao partido. Quer dizer, se eu tivesse outro partido, seria fiel a outro partido. Eu sou fiel a esse partido do PT e eu, na verdade, estou trabalhando para dois candidatos aqui da região, que é o Hamilton Pereira para federal e Yara para estadual. Por que você falou da Yara? Por que Yara? Yara, desde quando eu comecei a participar do partido, há muito tempo atrás, eu conheço a Yara. Para você ter uma ideia, a Yara começou a luta dela, na verdade, foi com a luta de anistia política, lá em 70 e tanto. Quer dizer, ainda ela era muito jovem, ela começou a fazer essa luta aí e começou também a lutar pela abertura de voto direto, eleição direta do partido. Eu tive uma palestra com a Yara, tive aprendizado com a Yara em 1987, 88, quer dizer, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, ela já era vereadora em Sorocaba. A Yara tem experiência hoje, Wellington, não só para ser deputada federal ou estadual, ou para ajudar o partido em qualquer situação que seja do ponto de vista administrativo ou do ponto de vista legislativo. Ela foi 4 vezes vereadora em Sorocaba, 2 vezes deputada federal, entendeu? Então ela tem muito a contribuir com todo esse processo. E não só, ela foi a primeira, Wellington, na região de Sorocaba a falar da UFSCar, como agora, quando ela acabou de assumir, como ela era suplente, acabou de assumir nesses últimos 2 anos, o primeiro ato que ela fez, por exemplo, foi para vir para a cidade de Votorantim e para vir para a cidade de Salto, falando com os prefeitos, para tentar aumentar ali o campus da UFSCar, para se tornar de fato uma faculdade aqui, não extensão, mas uma faculdade. Ali na UFSCar tem 3.000 alunos. Quer dizer, são 14 cursos, se eu não me engano. Então, você precisa aumentar o espaço físico, aumentar as salas, para poder trazer um curso para fazer uma faculdade ali, para que a região tenha acesso à Universidade Federal, do nível da UFSCar. E, só para você ter ideia, todas as vezes que eu recorri a Yara, quando fui vereador da primeira vez, ou vereador agora, ou fora do mandato, quando era secretário, a Yara ela me recebeu. Então, na verdade, eu estou contribuindo o que ela já me fez. Por exemplo, o ano passado eu fui atrás dela. Ela acabou de assumir o mandato, a gente foi atrás dela, ela conseguiu para Votorantim 1.400.000 e pouco de repasse, 1.420.000 e tanto de repasse para a cidade de Votorantim. Foram 900 o ano passado para esse ano. Ela conseguiu o ano passado a emenda para ser aplicada esse ano. Então, na verdade, é assim, eu estou apoiando ela porque ela já me apoiou.
Se não fosse essa atuação da Yara, nós recebemos 900 mil, que vai ser aplicado esse ano com compra de equipamento no hospital, 213 mil para a infraestrutura e parece que mais 200 mil para um outro trabalho que a cidade de Votorantim vai fazer. E todas as vezes que a gente foi atrás dela para resolver qualquer questão com relação a qualquer luta que a gente tinha na cidade, ela estava ali à disposição para nos ajudar. E aí todo o trabalho que ela vem fazendo durante todo esse período, entendeu? E nessa andança sua, você tem sentido que a Yara é a aceitação dela do votorantinense continua a mesma? Como que você está sentindo o trabalho? A Yara sempre teve uma votação muito expressiva em Votorantim. Quando ela foi, o auge da campanha foi, se eu não me engano, em 2002, ela alcançou 21 mil votos na cidade de Votorantim. Foi, eu acho que o ano que ela conseguiu mais. Na última vez, se eu não me engano, foi em torno de 6 mil. Mas aí ela concorreu junto com o Pivetta, que era deputado federal, entendeu? Então ele era da cidade, aí isso que acabou ela diminuindo um pouco a votação dela. Mas eu acredito que ela vai ter uma boa votação. Lembrando que você acabou de falar que ela está saindo do cargo que ela é federal para exercer uma função de deputado estadual. Entendeu? E o Hamilton indo para deputado federal. A cidade de Votorantim, pelo que eu percebi, está aceitando isso numa boa. Até porque os dois parlamentares têm capacidade de exercer a função. Você não está trazendo qualquer um para exercer uma função que era dela antes. Você está colocando o Hamilton como deputado federal. E os dois sempre trabalharam em conjunto, sempre tiveram uma dobradinha muito legal aqui na região. Então eu acredito que é uma boa trabalhar pelo que ela fez por Votorantim e pelo que ela tem a possibilidade de fazer. Eu não tenho lembrando que a Yara é uma guerreira também na sua vida pessoal, passou por uma questão de saúde, passou por um problema de saúde, a questão de 3 anos aí, 3 anos? 2 anos, ela estava concorrendo ainda à prefeitura. A prefeito e ela estava fazendo quimioterapia em função de um câncer no seio e ela provou, né, mais essa ainda, que determinação, querer e não se entregar a uma doença, a uma enfermidade é o melhor remédio, né? A Yara não se abateu em nenhum momento, não se abateu, obviamente, do ponto de vista de acreditar, né? De acreditar que aquilo havia possibilidade de ser superado e foi superado, fez a químio, caiu o cabelo e tal, e olha aí a mulher como é que está hoje, essas fotos são recentes. Eu só queria dizer o seguinte, pois não. O cidadão para entrar na política, ele tem que ter pelo menos fidelidade com o que ele se comprometeu a fazer. Eu sou filiado ao PT e eu me comprometi com esse partido. Eu fui filiar por espontânea vontade. E eu acho um desaforo, pelo que eu vejo no processo eleitoral hoje, o cidadão filiar no partido e apoiando um deputado federal, um governador, e depois outro deputado do outro partido que não tem nada a ver com a realidade dele. Esse partido me ajudou a ser eleito vereador, eu fui eleito com os votos de todos do partido, que é um processo eleitoral, e aí é bom que a população entenda, então eu devo essa fidelidade ao partido, e não é só por isso. O Hamilton e a Yara têm história política. Eles ajudaram não só com a abertura democrática do nosso país, como todo esse processo que você vem trazendo até hoje. Se você procurar na vida dos dois, veja quando qualquer um dos dois se teve envolvido com qualquer escândalo político, com qualquer coisa de corrupção. São 40 anos de vida pública e você não vê um ato, nenhum dos dois, que tenha envolvido com qualquer processo de escândalo, de desvio de dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. E olha que eu falo para você que se soubesse de qualquer coisa, já estava na mídia, já estava em qualquer lugar. Mas porque o que o político mais gosta é de colocar veneno em tudo quanto é lugar. E se você for olhar de certo ponto de vista, nenhum dos dois tem desrespeito com qualquer outro partido. Todos os partidos têm um respeito, de certo modo, com os dois. Então, acho que é isso. Eu não tenho dúvida que os dois tenham a contribuir com o próximo mandato, aí, seja de governador, que seja do Estado. Você acha que o votorantinense, pelo que você está sentindo aí nas ruas e tal, tem essa opinião também em relação a Yara Bernardi? Não é unânime. Que, aliás, foi professora aqui. Sim, foi a professora. Mas não é unânime. Não, mas toda unanimidade é burra, né? Mas ela aí ela estava no tratamento ainda, o cabelo dela estava... Mas nós temos um trabalho na cidade e eu acredito que ela vai ter uma boa votação na cidade, sim. Que bom. E a Yara, ela sabe disso, né? Eu não tenho... Hoje eu sou muito mais pelas pessoas do que pelas questões partidárias, né? Eu sei
acho, não, tenho certeza que tem gente de qualidade em vários partidos políticos, não é a legenda que faz a pessoa, né? E a Yara é uma daquelas que eu tenho uma admiração, não é de hoje também, como todos sabem, eu já militei bastante politicamente, já fiz parte do Partido dos Trabalhadores, e justamente nesse período aí que o Joãozinho falou, lá no final dos anos 80, e a Yara era a nossa cabeça pensante, vamos dizer assim, né? Fizemos muito trabalho próximo a ela, e sempre dessa forma. Yara, uma mulher íntegra, uma mulher que jamais teve seu nome manchado, seja qual fosse onde ela atuou. Câmara Municipal de Sorocaba, ela foi uma das primeiras mulheres a ser vereadoras, se é que não foi a primeira, não digo nada, e além do mais, dentro desse quadro nacional, né, nós não entramos nesse assunto com o Joãozinho, aonde o próprio Partido dos Trabalhadores tem aí, a mídia tem dado ampla cobertura, começou lá atrás aí com o mensalão, agora estamos passando aí por esse momento aí da Petrobras, enfim, né? E a Yara, o Hamilton, são pessoas que não têm nenhum tipo de que falar sobre eles, né? Então é um orgulho para nós. Eu sou fã da Yara, não tenho por que esconder, né? Tenho por que esconder. Desejo muito que ela possa conseguir aí esse desejo dela. E por quê? Porque nós vamos estar muito bem representados também, né? Também. Sem esquecer, obviamente, dos candidatos aqui da nossa cidade, como o Jura, está corretíssimo. Temos que também saber que temos os candidatos aqui na nossa cidade. Mas tem algumas pessoas que a gente conhece a história, a gente sabe da história delas, e a Yara é uma delas. Então, João, deve meu abraço para a Yara. O espaço aqui para outras pessoas falarem dos seus candidatos está aberto ainda, nós temos mais 2 semanas. Então você que está aí vendo, mas está lá o Joãozinho falando da Yara, não é o Joãozinho, você também pode estar aqui. Só entrar em contato com a gente, já passou várias pessoas. Semana passada nós tivemos a Fabiola, aliás, foi uma conversa muito gostosa, muito proveitosa, e a Fabiola falou do seu trabalho e falou da deputada Maria Lúcia Amari, a qual também tem um carinho, tem um respeito muito grande por ela. Tá bom? Joãozinho, eu vou ler aqui o pessoal que falta e vou liberar você, porque o pessoal está aí curioso para assistir o especial que nós fizemos com o Clube Atlético de Votorantim. Edith Silva da Vila Nova mandando um abraço para o João. Nossa, mais aqui ainda. Irene Marli do Jardim Serrano. Mauro, irmão do Pedro Nunes, mandando um abraço para você, João. Olha aí. A Jane da Vila Nova, o que você acha da ausência do Robson na tribuna? Robson na tribuna. Robson. É o vereador Robson. O Robson não. A tribuna. Ele usar a tribuna. Fala em poucas palavras aí o que você acha, senão ela vai achar que eu tô. Você já fez uma pergunta e já fez uma crítica ao mesmo tempo. Vocês, na verdade, o poder faz com que as pessoas elejam um candidato dessa forma também. Aí ele está sendo avaliado. Ele foi vereador ano passado, acabou sendo reeleito, e vai ser candidato de novo. O povo vai avaliar se a conduta dele é a conduta correta. Juridicamente, ele pode fazer isso. Ele pode não usar a tribuna se ele quiser, porque o que vale é o voto. Entendeu? Mas eu acho que a opinião na tribuna é importante para que o povo saiba o que você está pensando com relação a um projeto ou não. Ana Moreira do Dominguinhos mandando abraço, José Lopes do Vossoroca mandando abraço, Audiceia Santos da Vila Nova mandando abraço para mim, Maria Lúcia do Vossoroca, Eliane Leite da Vila Nova mandando abraço para o João, Maria José do Vossoroca, o programa é 10, a esposa dele trabalha na Santa Casa, olha aí, é Mário José do Vossoroca.
a esposa dele trabalha na Santa Casa. Ô Mário, estamos torcendo e estamos acreditando que tudo vai dar certo, tudo vai correr da melhor forma possível, até porque vereadores como Joãozinho e outros vereadores estão empenhados também em contribuir, colaborar de alguma maneira nesse processo. Roberto Messias, do Santo Antônio 2, mandando um abraço. Sofiri Cristina, Safari Cristina, abraço para você também, querida. Joana Paz, do Santo Antônio 2, mandando abraço para o João. Ronaldo Oliveira, do Santo Antônio 2, mandando abraço. José Luiz, do Santo Antônio 2. O Ricardão, abraço, Ricardão. Claudete Gasparete, do Serrano, mandando abraço para o João e para mim. Genilson Luiz, do Vossoroca, mandando um abraço para mim e para o João. A Sandra do Terço, minha amigona, tá me parabenizando pelo aniversário. O João pela capacidade de nos representar bem. Quem? A Sandra do Terço. Conhece? Conheço. Ufa, quanta gente. Rosângela Dias da Vila Nova, mandando um abraço. Maria Galvão, do Mirante dos OVNIs. Professor e contador Chiquinho, nosso amigo, um abraço para você também, viu, Chiquinho? Para você, para sua mãe que nos acompanha. Tá mandando um abraço para você, viu, João? O Ricardo Alves, do Mirante dos OVNIs. Claudilene Cirino, da Vila Gale. Kaique Souza, do Mirante dos OVNIs. O Goiaba, do Jardim Paulista, tá mandando um abraço para mim. Para o João. Estarão sempre juntos lutando pelos trabalhadores. Eita! Esse é o Goiaba. Murilo Souza, do Mirante dos OVNIs. Cláudio Cirino, da Vila Garcia. Cátia Regina, do Mirante dos OVNIs, mandando um abraço para mim e para o João. Maria Pereira, da Vila Gale. E o Serginho, do Jardim Paulista, parabenizando o programa. E o João, e mandando um abraço para mim e para o João, mais uma vez. Bom, tem mais ligações aí, Wellington? Que eu vou começar a me despedir aqui, porque daqui a pouquinho, falta mais 3 minutos para a gente assistir a reinauguração do Clube Atlético. Joãozinho Queiroz, Joãozinho do PT. Bom, gente, tá encerradas as ligações, tá? Só vou pegar esse aqui. Obrigadão. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigado aí por vir nos fazer aí um balanço do seu trabalho, nos trazer um pouco mais da Yara Bernardi, que é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, e dizer para você que a TV Votorantim, a Gazeta de Votorantim, está sempre à disposição para aquilo que se refere à nossa cidade e à nossa comunidade. Está aí para você se despedir, João. Eu agradeço, Wellington, pela oportunidade que você me deu, pelo convite de vir até aqui na TV. Dizer ao povo votorantim que esse momento político é um momento muito sério. Aquela pergunta que foi feita sobre a questão das pessoas que estão fazendo uma palhaçada e fazendo voto é triste de ver. E você tem a oportunidade de investigar o passado de cada candidato. Aí você pode dizer, mas a gente vota depois acaba se decepcionando. Mas infelizmente a gente acaba às vezes acreditando no candidato e votando. Mas é importante vocês analisarem não só o processo eleitoral, mas quando o processo começa também a andar. Nós estamos há 2 anos desse governo, vai fazer 2 anos desse governo, e vocês prestem atenção no que foi prometido lá atrás e o que está sendo cumprido durante o processo. Você que mora nos bairros, veja as mudanças que está tendo no seu bairro, se de fato as mudanças que está tendo no seu bairro foi o que foi prometido lá atrás, e se ele tem compromisso com aquilo que ele fala. E aí vocês vão avaliar, porque daqui 2 anos o processo vai ser em Votorantim. E aí a democracia e a participação é importante, queira você ou não. Você votando ou não votando, alguém vai ser eleito. Então eu queria agradecer a todos vocês que ligaram, agradeço as palavras de apoio, agradeço também as críticas que o pessoal faz sobre o meu trabalho. Eu acho que aí vem a crescer, eu nunca levo isso como uma ofensa ou coisa desse tipo, a não ser se ofender a minha vida pessoal, com a minha família, aí todo mundo me conhece. Agradecer ao pessoal da comunidade que me acompanha e dizer a vocês da Santa Casa, eu vou repetir muito calmo. Eu acho que quando acontece um fato igual esse que está acontecendo, é que você mede a capacidade de intervenção de um dirigente.
seja da Prefeitura Municipal, ou da Câmara Municipal, ou de outro setor. E dizer para o Araújo, conforta o seu coração, olha. Eu conheço você e sei do que você está passando, eu imagino o que você está passando. Você é um homem de boa fé e soube que você estava fazendo um trabalho bom na Santa Casa. Mantenha-se de pé e encare esse fato que vai passar. E aí as coisas vão vir à tona. Eu só acho que deve se considerar, todo mundo que está envolvido nesse processo, principalmente a Prefeitura Municipal, que nós temos pessoas na Santa Casa que vão precisar do nosso apoio. E os funcionários que hoje estão aí nessa situação, são os funcionários que levaram a Santa Casa no reconhecimento que hoje está sendo feito, que já foi feito pelo Estado. Entendeu? Então eu agradeço os funcionários da Santa Casa e peço a vocês paciência, porque infelizmente foi a inteligência de algum que chegou nessa situação. Muito obrigado. Tá, e antes de eu me despedir, os dois últimos aqui foi o Elcio Ribeiro, do Jardim Clarice, que manda um abraço para todos, e a Thelma Batista, também do Jardim Clarice, ela faz um questionamento. Vai fazer entrevista com os candidatos? Como faz para participar? Ô, Thelma, os candidatos, eles não podem participar, tá? Por uma questão de legislação, eles podem até ter a sua candidatura interrompida se eles participarem de um programa de televisão, qualquer coisa assim. Então, o que está sendo feito? Nós estamos trazendo pessoas ligadas a determinados candidatos para que essas pessoas possam falar sobre o seu candidato. De preferência, pessoas que tenham também uma história, né? Porque daí a gente une o útil ao agradável, que é o caso da Fabíola, é o caso do ex-vice-prefeito de Sorocaba, o Zé Ailton, que esteve aqui na outra semana, e o caso de outros que já passaram por aqui. Então, assim, é só entrar em contato aqui com a gente, TV Votorantim, que é o mesmo telefone que você ligou, e nós vamos ter o maior prazer em estar trazendo alguém que possa falar do candidato que você talvez queira ver aqui na TV Votorantim. Gente, hoje não tem sorteio, mas não se preocupe. Todos que ligaram, mesmo que liguem na próxima semana, vai estar concorrendo aos sorteios da próxima semana. Porque hoje a Luciana Lopes, em função da questão da Santa Casa, ela passou o dia todo acompanhando as assembleias, foi para o fórum, passou o dia inteirinho se dedicando a entender e a saber como que a coisa ia se dar. Então, ela está fechando a Gazeta de Votorantim até para que você amanhã possa ter um entendimento um pouco melhor e um pouco maior. E amanhã sai uma carta muito bem elaborada do Francisco Araújo, dando aí o seu fechamento, né? A partir do dia 23 a entidade assuma. O Chico está fazendo um balanço e dando aí uma satisfação à comunidade, à população de Votorantim. Então amanhã não esqueça, não perca a Gazeta de Votorantim, distribuída em mais de 45 pontos, tem distribuição na Avenida, tem distribuição na Feira Livre de Votorantim, enfim, vá em busca da sua Gazeta de Votorantim. Na próxima sexta-feira estaremos de volta, todos que estão aqui vão estar concorrendo. Na semana que vem você pode ligar novamente que você vai ter 2 chances de ganhar os sorteios dos brindes da semana que vem, tá bom? Porque tudo vai dobrar, que nem a costela. Tinha uma hoje, né? Semana que vem vai ter 2, tá bom? Obrigado pela sua compreensão, tenha um excelente final de semana, aproveite a sua família, curta a sua família, porque família é uma das poucas coisas que realmente vale muito a pena nessa vida. Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana. E agora, agora a reinauguração do Clube Atlético de Votorantim com a Valquíria Teixeira, edição do Diego Salles. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos André. Obrigado, Wellington. Obrigado, Lorena.